Energéticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. Não esqueçam de turbinar o nosso canal para dar ênfase e prosseguimento ao nosso trabalho, para que a gente continue dando informação aos energéticos. Aliás, nós estamos meio congelados nos números de inscrições. Eu peço então a meus amigos energéticos que contribuam, que incentivem as inscrições, que tragam pessoas para participar conosco do canal do Vetor Elétrico. Deem likes, comentem, deem sugestões, não é? Acionem o sininho para saber quando nós colocamos novos vídeos aqui no canal, tá certo? Vamos em frente então, sem mais demora, porque é com vocês que a gente conta. Certo? Vamos aumentar o número de inscrições aqui no canal. Voltamos hoje a falar de recursos energéticos. Como nós já falamos em recursos energéticos renováveis, hoje nós vamos falar de um recurso energético não renovável, para chegar a uma estatal, uma grande estatal brasileira que está sob risco, né? Está sob risco, como ficou a Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e por aí vai, né? O patrimônio brasileiro está sob fogo cerrado dos capitalistas, daqueles que procuram lucro de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer custo, seja com sofrimento do povo, seja com maracutaias, com politicagens, propinas, etc., etc. Nós falamos de recursos energéticos renováveis e vocês devem lembrar daqueles que nós já falamos, da água, do vento, do sol, da maré, das ondas, não é isso? Energia solar, são recursos energéticos renováveis desde que o homem cuide da sua parte, do meio ambiente, trate o meio ambiente com respeito, aí esses ainda serão renováveis. No futuro próximo, nós vamos voltar a um deles, a água. Por quê? A água tem tudo a ver com privatização do setor elétrico, certo? Então, hoje nós vamos falar dos recursos energéticos não renováveis. Quais são? O que são recursos energéticos não renováveis? Eles são recursos que a natureza não repõe, ela não realoca num espaço de tempo considerável para as gerações humanas usarem, certo? Ela leva muito tempo, ela pode até repor esse recurso, a natureza pode repor esse recurso, porque o Deus natureza fez com que ela haja dessa forma. Ela atua dentro do seu tempo. Só que o tempo dela, da natureza, não é igual ao nosso. O que para ela é tão rápido, para nós é muito tempo. A nossa vida é curta. Então, recursos energéticos não renováveis são aqueles que a natureza não coloca em tempo hábil para a utilização das gerações humanas. Certo? Infelizmente, a matriz energética mundial é baseada em recursos energéticos não renováveis. Ficam difíceis até de extrair, mas o perigo maior é a sua utilização. Quando eles são transformados para o uso humano, normalmente esse uso causa poluição, causa o aquecimento global, que por sua vez causa o efeito estufa, que muda a vida no planeta. Pode elevar a temperatura, pode causar o derretimento das calotas polares, dos gelos, ou melhor, da água que está concentrada em forma de gelo nessas calotas e pode elevar o nível do mar e podemos ter, quem sabe, um novo dilúvio. Nós temos entre os recursos energéticos não renováveis apenas que é considerado limpo, que é o átomo, a energia nuclear.
obtida muito mais modernamente através do uso do urânio, né? Nós usamos o urânio para produzir energia elétrica. É um recurso energético não renovável, mas é limpo. Aí eu digo, teoricamente, porque depende sempre do ser humano, porque as centrais termoelétricas nucleares, elas têm que ter segurança. Que segurança é essa? Para que não haja vazamento de radioatividade e que haja um armazenamento consciente, racional, técnico e seguro do seu rejeito. Porque após ser usado nas centrais, as varetas de urânio ainda guardam radioatividade. Elas ainda têm vida útil, então elas são radioativas, não servem mais para a produção de energia elétrica, mas continuam radioativas, então elas têm que ser armazenadas de modo seguro. Se não for, então deixa de ser limpo. Se a central não for segura, deixa de ser limpa. Por quê? Por causa de vazamento. E é muito caro armazenar e ocupa muito espaço. O homem ainda não encontrou uma maneira racional de armazenar o lixo atômico, o lixo nuclear, das centrais elétricas nucleares. Tá certo? Se diz, então, muitos técnicos, especialistas, que nem toda energia não renovável é suja. Mas quando trata da energia atômica, da energia nuclear para a produção de energia elétrica, aí tem esse porém. E, como dizem, apesar de envolver altos riscos, não é? Na produção, no armazenamento, na utilização da energia nuclear, disse que ela é limpa desde que usada de maneira correta, né? De maneira segura, e o armazenamento do lixo atômico também seja seguro. Isto é, depende do homem e nem sempre o homem consegue, né? Nós sabemos que é cheio de falha e temos visto aí muitos acidentes nucleares, seja por falha humana, falha técnica ou acidentes da natureza, como ocorreu no Japão. A última foi no Japão, né? Tsunami, terremoto, né? Que, aliás, são milhares de ilhas. O Japão é composto de milhares de ilhas e terreno considerado instável. Bom, quais são, então, nossos recursos energéticos não renováveis? Vamos lá, os primeiros hidrocarbonetos, o petróleo, carvão mineral, gás natural e o urânio, né? A energia que obtém energia nuclear, urânio. Então, vamos citar aqui energias renováveis, essas principais hidrocarbonetos, né? Que aí está o nosso petróleo, gás natural, carvão mineral e urânio. O petróleo é formado a partir, coloquei umas anotações aqui para que seja uma coisa assim simples, mas um pouco técnica, tá? Que é feito da decomposição de matéria orgânica, plantas, animais marinhos e a vegetação típica das regiões alagadiças, num processo que demora milhões de anos. Por isso que eu falei, não renovável. É um processo que leva milhões de anos e aí envolve as plantas, a vegetação marinha das áreas alagadiças, né? Animais e as plantas, né? Outras plantas. É encontrado apenas em terreno sedimentar. Aí já fica um pouquinho mais técnico, mas eu vou falar rapidamente para vocês. A composição dele é hidrocarboneto, que é substância composta de carbono e hidrogênio, a qual pode se juntar átomos de oxigênio, nitrogênio e enxofre, além de íons metálicos, principalmente de níquel e vanádio. Isso aí acaba na gasolina, acaba no tanque do seu carro, né? Toda essa mistura aí. Mas, enfim, essa mistura toda a natureza fez, né? Sob pressão e levando muito tempo, milhares de anos, chegou o petróleo
esse recurso energético não renovável que nós usamos. Então é uma mistura de substâncias oleosas, é inflamável, geralmente é menos densa que a água, certo? Significa dizer que ele flutua na água, né? Na maioria das vezes flutua na água, visto que menos denso. Tem um cheiro característico e a coloração ela varia muito. A gente vê normalmente em documentários, em filmes, inclusive, né? Até nas ficções, o petróleo normalmente é um óleo bem escuro, não é verdade? Mas ele pode variar, inclusive, desde incolor, ou castanho, até preto, passando pelo verde e marrom. Então tem uma gama de cores aí, nas quais, ou na qual, o petróleo se apresenta. Qual foi o primeiro poço? O primeiro poço, e vejam só a diferença, foi na Pensilvânia, nos Estados Unidos, é um rapaz chamado Edwin Drake, também chamado de Coronel Drake, que foi o primeiro produtor de petróleo, né, que conseguiu fazer um poço, inclusive comercial, descobrindo uma técnica lá para retirar o petróleo do solo a uma profundidade, vejam só, 21 metros. Isso aí os filmes mostraram bem e realmente estava próximo da realidade, que o petróleo brotava no quintal das pessoas, né? Que dizia que anoitecia pobre e amanhecia rico, porque no fundo do quintal de uma propriedade, numa fazenda pobre, relativamente pobre, de repente surgia petróleo à flor da água, como surgiu nos pântanos, né? Aquele cheiro característico de alguns pântanos, às vezes era gás natural, era petróleo e tal, né? Causava fogo, né? Fogo instantâneo, fogo que aparecia de repente, que assustava as pessoas e tal, né? Que corriam à noite dos pântanos por causa das luminosidades que na verdade eram fogos espontâneos, certo? Então, lá foi na Pensilvânia o nosso amigo Drake, né? A 21 metros. E aqui no Brasil, onde foi? Aliás, eu não disse a data. A data nos Estados Unidos foi Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu não gravei essa data, né? 1859, porque aqui no Brasil foi 1897. 1859, 1897, né? O primeiro poço aqui no Brasil foi num lugar chamado Bofete, em São Paulo. Não sei se daí foi que surgiu os bufetes da vida, né? Mas foi em Bofete, São Paulo, em 1897. Um fazendeiro chamado Eugênio Ferreira Camargo conseguiu perfurar o primeiro poço comercial aqui no Brasil, né? Agora veja só a nossa primeira dificuldade, com máquinas adquiridas dos Estados Unidos. E qual a profundidade na qual ele encontrou petróleo? 833 metros. Olha só, o americano conseguiu com 21 metros, o brasileiro conseguiu com 833. No entanto, o pré-sal, por exemplo, para a gente fazer comparação, chega a 7.000 metros abaixo da superfície do oceano. 7.000 metros, são 7 quilômetros comparados com 21 metros e 833 metros, né? A nossa tecnologia realmente avançou muito. E isso tecnologia brasileira. Bom, as maiores reservas do planeta, e eu queria chamar a atenção de vocês, porque às vezes se coloca nas informações de imprensa produção e reserva. A maior reserva do planeta você pode guardar, é na Venezuela. Mas diz, por que a Venezuela não é rica, não sei o quê, não sei o quê, também com tanta sanção econômica, né? Agora tem uma diferença entre reserva e produção. A maior reserva é Venezuela, a maior produção é Estados Unidos, né? Possibilidade de máquinas, inclusive na Venezuela, alguns poços tiveram roubados ou danificados seus equipamentos. E sem equipamento, não perfura. E sem ter onde comprar, não perfura. Ou seja, tem a maior reserva, mas não é a maior produtora.
As maiores reservas, inclusive, são na Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque e Kuwait. Certo? Daí, vocês veem o seguinte, as maiores reservas. Onde é que acontecem guerras? Onde é que estão os amigos ou os dominados? Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait estão entre as maiores reservas. O Irã sob ataque, o Iraque já foi atacado, o Kuwait foi dominado e a Arábia Saudita tem conchavo com a família imperial e são amiguinhos dos Estados Unidos, são amiguinhos das grandes empresas de petróleo do mundo, certo? E a Venezuela sob ataque como o Irã. Então o que move o mundo é petróleo. E não deveria. Polui o mundo, concentra a riqueza na mão de poucos e muitos países são dominados e atacados por causa das suas reservas de petróleo. Agora, veja só, quanto à produção que eu falei para vocês. A maior reserva é a Venezuela, mas o maior produtor é os Estados Unidos. Em segundo lugar, a Rússia. E o Brasil está em oitavo lugar como produtor, certo? Hoje nós consumimos mais... nós produzimos ou consumimos 3 milhões de barris de petróleo diários. Vocês sabem, imagine o que é isso, né? A produção dos Estados Unidos chega a 15 milhões, 190 milhões de barris diários, e o Brasil, 3 milhões, realmente, 107 mil barris de petróleo diário, é o que o Brasil produz. Então ele consome também, atualmente, 3 milhões de Brasil, é considerado praticamente autônomo o Brasil, tá? Tem um pequeno problema. Nós temos reservas estimadas em 14 bilhões de barris. O Brasil tem 14 bilhões de barris, né? Com as descobertas do pré-sal, nós podemos alcançar 70 bilhões de barris diários. Ou melhor, de reserva. 70 bilhões de barris, certo? Vocês lembram, se a gente olhar há algum tempo aí, dizia-se que o Brasil, que o pré-sal era sonho, que não existia petróleo no pré-sal, que o pré-sal era sonho do Lula, que era sonho do PT, que era engano. Mas a gente se lembra que lá, quando Getúlio Vargas, né, participou daquela campanha, fez a campanha de petróleo nosso, os ingleses tinham vindo aqui do Brasil fazer prospecção e disseram que o Brasil não tinha petróleo. Olha só, descobriram, mapearam, viram onde tinha e apresentaram um laudo para o Brasil, um relatório, que foram pagos para isso, dizendo que não tinha petróleo. Ou seja, nós estamos desde a década de 1950 sob ataque por causa do nosso petróleo. O pré-sal foi a mesma história. E, de repente, a Petrobras criou tecnologia suficiente, que só ela detém, e o seu Fernando Henrique foi o que começou a entregar poço de petróleo brasileiro, e estudos que a Petrobras tinha feito a troco de nada, a troco de centavos, entregou para grandes irmãs do petróleo os estudos realizados pela Petrobras, porque a tecnologia só quem detém é ela. Você imagina? O pré-sal é o seguinte, é uma camada após o pós-sal, sal e depois vem o pré-sal. Olha só, pós-sal, sal e pré-sal é que fica mais perto do fundo do mar. E aí a Petrobras chega a 7 mil metros para chegar aí nesse pré-sal e tirar petróleo. Certo? Então nós podemos chegar aos 7 bilhões de barris de reserva. O problema, meus amigos, é o seguinte: 75% do pré-sal brasileiro já está nas mãos das transnacionais, dessas empresas que dominam o mundo, porque fizeram o mundo ser dependente de petróleo. Você tem que queimar petróleo. A matriz energética mundial é suja. Ou queima gás natural, ou queima carvão mineral, ou queima derivados de petróleo para movimentar a sua indústria,
movimentar os seus carros, etc. A China, por exemplo, é movida, as suas empresas de energia elétrica, a maioria é movida a um péssimo carvão mineral altamente poluente. O país mais limpo do mundo em relação à geração de energia elétrica é o Brasil. É o Brasil. É um orgulho que todo brasileiro devia ser. Nós temos uma matriz energética limpa. O mundo é sujo. Nós somos limpos e ainda temos a Amazônia para limpar o oxigênio do mundo. Aí vem governos, inclusive esse, e está cortando a Petrobras. O povo nem sabe, não está ouvindo, não está vendo. Surdo, cego e mudo. O governo está fatiando, então 75% do pré-sal já pertence às transnacionais. E só para lembrar que as empresas pagam, a Petrobras paga royalty. O que é royalty? É uma espécie de compensação que ela paga para o estado aonde ela está extraindo petróleo. Seja no mar, que, digamos assim, está na orla, está no litoral daquele estado, como o caso do Rio de Janeiro, como o caso de São Paulo, em Santos, como no Nordeste, na Bahia, no Recôncavo Baiano, ela paga royalty ao governo do estado, que na verdade está pagando ao povo, pelo uso, assim como o setor elétrico, quando nas suas hidrelétricas ela usa água de determinados estados, determinados municípios, ela paga CEFUR-H, a compensação financeira por utilização de recursos hídricos. Como é uma coisa internacional, Itaipu, por exemplo, paga royalty. Como é uma coisa internacional que envolve exportação e tal, como o caso da Petrobras, ela paga royalty. E o que a Dilma fez? A Dilma estabeleceu que 75% dos royalties do petróleo seriam gastos destinados à educação. 25% dos royalties arrecadados com o petróleo, com a extração do petróleo, seriam destinados à saúde. Ora, foi destinado, ela destinou 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Mas se o pré-sal não é mais nosso, né? Quem obriga americano, holandês, australiano, neozelandês, britânico a pagar royalties para nós? Assim como no caso da Eletrobras. Eu quero ver agora o senhor Paulo Lemann pagar compensação financeira para os municípios, que inclusive muitos apoiaram a capitalização da Eletrobras. Então eu quero dizer para vocês, amigos, que esses golpes que acontecem no mundo inteiro são para dominação. E dominar é ter o petróleo da nação. Observe nos mapas, observe os conflitos, porque o homem nunca esteve em paz desde que surgiu na face da Terra. O ser humano nunca esteve em paz, sempre esteve em guerra. Em algum lugar no planeta, neste momento, estão se matando. Não só os conhecidos, como Rússia e Ucrânia, não só. Tem os desconhecidos, né? Que a gente só se lembra de nomes famosos, de países mais fortes, grandes e tal, mas tem os países se matando, estão se matando até a pedrada, a paulada, facão, machado, seja lá o que for, brigando por algum motivo, incentivado por quem tem dinheiro. Mas as grandes guerras, os grandes conflitos estão onde tem petróleo. Observem isso. Aqui no Brasil não teve ainda ataque por água, que já tem a Coca-Cola querendo comprar nossos aquíferos, porque nós exportamos água. Como nós exportamos água? Porque tudo que a gente produz praticamente no campo é mandado para fora. Cada bife que o americano come, cada bife que o europeu come, vai um tanto de água, que o gado consome muita água, vai um tanto de água aqui do país. Cada feijão que eles compram, cada café que eles compram, vai a água do país. Nós estamos mandando água. De uma forma ou de outra, tudo que a gente usa, que a gente produz e usa água,
está sendo exportado, está sendo mandado para fora. Por isso que eles não vêm aqui fazer um cano e levar água para a Europa, para os Estados Unidos, já que tem cabo telegráfico, por que não tem cano para levar água, né? Podia acontecer isso. Então as grandes guerras acontecem por isso. E eu falei desse recurso energético não renovável exatamente para chegar na Petrobras. Na nossa Petrobras. A nossa Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Ela está sob ataque. Guardem na cabeça e lutem por isso. Ela está sob ataque desse governo, como esteve ataque no Fernando Henrique, no Collor, no Sarney, Temer e agora. Poucos governos entraram, né, nesse país, para administrar o país, que defenderam o nosso patrimônio. O restante foi para atacar. E quando ataca o patrimônio, ataca a gente. Ataca porque nós somos os donos, nós que fizemos, certo? O dinheiro que foi utilizado lá é nosso. Entendeu? Então, por isso que eu falei desse recurso energético não renovável, o petróleo, para chegar na Petrobras. Quem detém, quem extrai esse recurso energético não renovável é a Petrobras. Certo? E sabe o que perguntam hoje? Que será um mundo sem petróleo? O mundo vai acabar? Dizem que aqui no Brasil, em 50 anos, o petróleo acaba. Pode acabar antes, porque a gente está sendo explorado pelo pessoal de fora. E o petróleo não tem tanta garantia de demorar muito tempo. Aí perguntar, vai ser um caos, nós vamos voltar para o jumento, para a carroça, nós vamos andar de carruagem. Negativo. Negativo. Nós temos tecnologia suficiente para fazer outros meios de transporte. Nós temos tecnologia para sobreviver sem petróleo, sim. Agora, essa imagem é como eu já disse para vocês, que quem escreve a história é o vencedor. Agora, odiernamente, quem escreve a história é o rico. É o que detém o poder. Né? É o que domina o povo como massa de manobra para produzir. Eles que contam a história. Então eles dizem, sem petróleo não sobreviveremos. Não vamos sobreviver. Ora, esses próprios que produzem petróleo, eles já têm outras matrizes na carta na manga, já tem outras matrizes para explorar o mundo, para explorar o povo mais tarde. Seja hidrogênio, seja energia solar, seja carro a vapor. Por que não? Por que não? Ora, um carro de hidrogênio, sabe qual é o resíduo dele? Água. O motor hidrogênio, ele produz como resíduo água. Por que não se faz um carro hidrogênio? Por que não faz um carro elétrico viável? O problema é que está se investindo sempre em petróleo. Toda a tecnologia é investida para o mundo movimentado a petróleo. Ora, por que não faz um mundo movido a hidrogênio, movido a água, movido a energia solar? Não é? Há o atrito do vento. Existem várias formas. Por que não, aliás, por que já que tem tecnologia, que nós temos usinas termonucleares, por que nós não temos um carro nuclear também, um carro atômico? A tecnologia é capaz de fazer isso. Então, alternativa tem, opção tem. O problema é, o petróleo dá dinheiro. E dinheiro é poder. O petróleo é poder. Por isso que atacam países, por isso que derrubam governos, por isso que matam governantes, dão golpes de Estado. O golpe que no Brasil aconteceu agora, 2018, 2019. 2018 na eleição, 2019 com a posse. Foi um golpe. Com Temer, foi um golpe. Tiraram uma mulher honesta do poder e colocaram um golpista, que ainda se dá o direito de vir falar bobagem e dizer que a mulher que ele deu golpe era honesta, que era honestíssima. Não é uma palhaçada isso, gente, pelo amor de Deus. Tem hora no nosso canal para falar de energia elétrica, de recursos energéticos e tal, mas tudo isso envolve política. Tudo que o governo faz é movido, é direcionado às nossas matérias-primas, aos nossos recursos energéticos que outros países querem. Estudem bem o caso do nióbio. Ainda vamos falar ainda exclusivamente de nióbio aqui. Espero contar com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? Pense na Petrobras e vamos reestatizar a Eletrobras. Pense na Petrobras como um patrimônio. Vamos defendê-la, certo? Que vejam só, quando o governo precisa de dinheiro, ele tira do cofre das estatais.
o dia que não tiver estatal para tirar dinheiro, depois que ele passar nos cobres todas elas, ele vai tirar do seu bolso. Certo? Dinheiro, sem dinheiro ele não vai ficar. É capaz de fazer igual o Collor, dar um golpe nas poupanças do mundo inteiro, que muita gente se suicidou na época, porque estava guardando dinheiro na poupança para comprar. Inclusive, eu vi caminhoneiro chorando, porque estava guardando dinheiro para comprar um caminhão, para sair da dependência de um patrão, e simplesmente o dinheiro dele foi congelado, foi preso. Não é? Então, quando faltar o local para o governo tirar dinheiro, no caso das estatais, o cofre das estatais, quem manda é o governo. Tá? Ele dá sempre o jeito de ir lá tirar dinheiro na hora que quiser. Na hora que não tiver estatal, que ele não vai fazer mais isso na Eletrobras, porque agora vai para o bolso de americano, vai para o bolso do Paulo Lema, lá, o da cerveja, né? Então, se faltar essas empresas, ele não tem de onde tirar. Ou seja, se volta para você. Sempre é você, é nós, somos nós. É o último recurso para tirar dinheiro. Aliás, é o primeiro, né? Primeiro e último. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso debate hoje. Vamos discutir. Se vocês não concordarem comigo, vocês podem, fiquem à vontade. Vocês estão sempre à vontade aqui. Se não concordar comigo, falem. E vamos debater. E outra coisa, não esqueçam, vamos turbinar o nosso canal e tragam mais inscritos. Nós estamos precisando para manter nosso trabalho, para dar otimismo para a gente continuar. Tá certo? Sejam bem-vindos sempre. Vocês foram bem-vindos hoje e serão bem-vindos na próxima terça-feira, no próximo vídeo aqui do canal do Vetor Elétrico. Eu espero vocês sempre, tá certo?